tudo bem? A leitura de hoje é de livromancia e serão três grupos. Eu selecionei três palavras para te ajudar na escolha. O grupo número um, a palavra é comunicação. O grupo número 2, a palavra é fé. E o grupo número 3, a palavra é bloqueio. Veja qual dessas palavras chama mais a sua atenção ou tem a relação com alguma questão que você está no momento. Você pode escolher ou também pode ouvir os três grupos. E eu te encontro no grupo ou nos grupos que você escolheu. Até mais. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Hoje você se conectou com o grupo número um. Então vamos primeiro à leitura do trecho que saiu para você. O livro que foi utilizado se chama Oráculo das Flores, da Thaís Poloni. A mensagem que saiu se chama Comunicação. Eu vou fazer a leitura e depois a gente comenta. Comunicação. Qualquer desentendimento é a prova viva de que a comunicação está falha. As famosas brigas são geradas pela criança interior ferida entre as pessoas. No fundo, cada um busca provar seu interessante ponto de vista e daí surge a luta entre egos. Já parou para pensar o quanto as pessoas dizem: "Nossa, você engordou", quando muitas vezes gostariam de dizer: "Você está bem?" Gostaria de saber o motivo para tentar te ajudar. Perceba a existência de falhas cotidianas nas comunicações. Entenda que, às vezes, é só questão de ajustes entre os entendimentos. Busque resolver os ruídos em sua forma de se comunicar. Você consegue. Bom, aqui na sua energia mostra que você está tendo alguns problemas aí de comunicação. E aqui nesse trecho fala também sobre infantilidade, né, imaturidade, a criança interior de cada um ali tentando ser a certa na situação. E aqui está falando que isso pode ser ajustado. Então, ela trouxe o exemplo daqueles comentários, né, que a gente geralmente não gosta de ouvir, de aparência, né, que uma pessoa fala: "Nossa, você emagreceu muito, nossa, você engordou muito". E, na verdade, aqui tá querendo dizer que a pessoa, no fundo, ela está preocupada, né, às vezes ela solta esse comentário quando ela está preocupada. Ela poderia dizer de outra forma, mas ela acaba dizendo, né, que é a forma mais comum, desse espanto, né, de você ter engordado ou emagrecido, enfim. E às vezes a pessoa realmente está passando por alguma coisa na vida dela que transparece no físico dela, e ao invés da pessoa perguntar: "Nossa, né, o que aconteceu? Você aparentemente você não tá bem, né, do que eu conheço de você", enfim, aí ela já leva para um outro lugar. Então aqui ela tá chamando a sua atenção que às vezes você ficou chateado com alguém ou às vezes você falou alguma coisa nesse sentido, né, fez um comentário assim parecido e a outra pessoa não gostou e vice-versa, que aqui tem um desentendimento, tem ruído, né, nessa comunicação. Então, eu acho que é muito sobre, eu queria ter dito uma coisa, mas eu acabei dizendo outra, e a pessoa também teve o entendimento dela. Enfim, aqui são comunicações que de alguma forma deram errado, mas que podem ser reajustadas. Não é também um problema assim que você tem que cortar aquela pessoa. Eu acho que a energia do trecho não mostra isso, mostra mesmo ajuste, porque aqui tem uma certa infantilidade entre você e essa outra pessoa que vocês conseguem, no fim das contas, resolver, assim. É mais de realmente chegar e conversar e colocar as coisas no lugar. E realmente dizer o que você gostaria de dizer, ou se a pessoa falou alguma coisa, né, desse exemplo desse comentário, você falar: "Olha, eu não gosto que fala da minha aparência", né, às vezes você passou por alguma coisa que já leva você para um lugar de reviver alguma coisa negativa, um trauma, enfim, e o comentário acaba pesando.
mas pode ser que a pessoa realmente esteja preocupada com você e quer te ajudar de alguma forma, e ela só não tá sabendo como comunicar isso. E tem gente que também é muito boa, assim, que é muito prestativa, mas não é muito boa nas palavras, não é muito boa na expressão e tal. E às vezes você precisa sinalizar isso para ela, deixar claro que assim, você não gosta, né, que fale sobre isso, aqui no caso é da aparência, né, mas pode ser outra abordagem que a pessoa fez e você não gostou. Então, assim, procurar falar mais, porque aí o outro vai entender o que ele fez de errado. E você também, se for o caso, né, se você falou alguma coisa, tentar também arrancar dessa pessoa, nossa, por que que você ficou assim? Eu falei alguma coisa, né? Se colocar também à disposição de entender o que que deixou a outra pessoa chateada. Então, assim, isso eu acho que deve partir dos dois lados, né? Ou às vezes a outra pessoa tá um pouco assim arredia, mas você chega, baixa a guarda, pergunta, né? E ela acaba ali falando mesmo o que ela sente, o que realmente está acontecendo, porque aqui você ou a outra pessoa percebeu que fisicamente a pessoa não está bem. Isso transparece. Só que acabou fazendo um comentário aí que pode ter soado um pouco maldoso, mas a intenção não era maldosa. Então aqui é uma intenção boa, mas a comunicação que foi ruim mesmo. Pelas cartas aqui do tarô, o conselho que vem para você aqui já saiu o sol logo de cara, então precisa ter mais clareza, precisa ser mais transparente, assim, principalmente com as pessoas mais próximas. Essa pessoa que eu vou colocar como se você que tivesse ficado chateado, mas você pode inverter aí os papéis de acordo com essa situação. Você ficou chateado com essa pessoa, mas seja transparente com ela. Fale para ela, olha, eu não gostei desse comentário, né? Expresse isso para ela. Aqui fala muito sobre ser claro, deixar claro, porque a outra carta mostra uma pessoa muito com muita perturbação mental, que fica com aquilo remoendo na cabeça. Então, às vezes igual do exemplo do trecho, né? É um comentário, às vezes é só uma frase, mas aquilo pega tanto, sei lá, num lugar de dor seu, que você fica ali com aquilo remoendo, às vezes tirando o seu sono, fica só pensando naquilo ou trazendo outras coisas que não tem nada a ver, né, com esse comentário. Então é deixar claro para a pessoa, olha, eu não gosto que fala disso, ou se você está passando por algum problema de saúde, né, que isso mudou sua aparência e tal, e a pessoa veio questionar isso, enfim, deixe isso claro para a pessoa que você não gosta, né, para você não ficar remoendo, porque você fica remoendo uma coisa que é muito sua também, né? E o outro acabou cutucando a sua ferida sem querer, mas a ferida, no caso, é sua. Então, ser mais transparente, porque aí a pessoa também já vai saber que naquele ponto ela não pode tocar, que com você tem um limite. Então, deixar um pouco claro, porque tem casos aqui também que às vezes várias pessoas chegam e falam sobre isso, né? Como aqui fala muito sobre físico, né, que tá alguma coisa transparecendo, então você já deve ter ouvido isso de vários lugares. E então, assim, para as pessoas mais próximas, para você não ter que ficar se explicando, ou se realmente está acontecendo alguma coisa, deixa claro, né? Está acontecendo isso, né? Principalmente para quem você valoriza, né? E aqui, como deu algum problema na comunicação, né? Para resolver mesmo, olha, não quero que você fale sobre isso, então e aqui na mensagem, a outra pessoa tá preocupada com você, né? Ela só não soube se expressar, mas ela está preocupada. Então, assim, deixa claro o que está acontecendo, porque você fica remoendo aquilo. Aquilo te perturba, aquilo pega na sua consciência. Ou quando você também fala alguma coisa que você sente que não deveria ter falado, aquilo também pega em você. Então, esse ser mais claro, ser mais verdadeiro é com você e com essas pessoas mais próximas. E principalmente com essa aí que deu o problema. Porque aí ela vai entender, né? Você já vai sinalizar para ela o que você não gostou e ela vai entender aonde ela não pode aí, que feridas, né? Em você ela não pode tocar. Então ela vai fazer a pergunta de forma diferente. Igual se você não tá aparentemente bem, a pessoa deve chegar e falar: olha, nossa, eu tô sentindo você, né? Você tá diferente.
você não tá com aquele seu brilho, não sei o quê. Então a própria pessoa ela tem que entender que a pergunta tem que mudar, né? Não é só jogar na aparência da pessoa, nossa, você emagreceu, você engordou. É perguntar diretamente o que está acontecendo. Porque quando a gente conhece as pessoas mais intimamente, a gente percebe, né, se elas estão bem ou mal. A gente consegue até, às vezes, na voz perceber, né? O jeito da pessoa muda. Então, é mais essa questão de colocar de forma mais clara. E aqui fala muito nas outras cartas, eu acho que é muito sobre você, né? Você é uma pessoa eh, mais sábia. Você, eu acho que toma um certo de cuidado, até pelas suas dores, né? Pelas coisas que você carrega, principalmente ligadas ao seu físico. Então, você é uma pessoa que não chega assim, cutucando as pessoas nesses lugares, e você não esperava que viesse isso, principalmente de pessoas próximas, mas como a mensagem falou muito desse ruído de comunicação, então provavelmente é uma coisa que você também não expressa muito. Então, deixar isso claro talvez te ajude a receber a simpatia das pessoas de fora, e principalmente dessas pessoas mais próximas, de que aquilo te incomoda. Eu não gosto, ou brincadeiras, né? Tem gente que faz muitas brincadeiras ligadas ao físico, então às vezes isso já é recorrente, você não se expressa e aquilo vai tomando uma proporção e outras pessoas vão vendo aquilo, vão achando que você gosta e fica também replicando essas brincadeiras. Então aqui tá pedindo muito para você deixar isso claro. E aí fala muito de maturidade, você é uma pessoa mais amadurecida. Aqui tem uma criança interior, né, ferida, então provavelmente essas feridas são da sua infância. Agora você tem que olhar para essa situação com um olhar mais de adulto e trabalhar também com essas pessoas que elas também precisam crescer na comunicação delas. E você puxando essa conversa mais madura, deixando claro, você puxa também a pessoa mais amadurecida do outro lado. Porque se você também leva na infantilidade, a outra pessoa também vai levar. Então, quando você puxa ela e conversa sério, fala: olha, eu não gosto disso. Você pode contar por alto o que, que aconteceu, porque que isso para você é um lugar de dor. Deixar claro. E vai puxar também o outro lado da pessoa de pessoa adulta mesmo. Porque tem certas brincadeiras, tem certos comentários que vem muito do lugar de maturidade e as pessoas vão só vivendo e replicando esses comportamentos. Elas não param para pensar de uma forma mais amadurecida que isso não é legal. Então, acho que aqui é deixar mesmo claro e conversar sério mesmo. Aqui não tá falando de ser também rude, ser maldoso, não. Aqui tá falando de ser muito claro. E sai um rei de paus aqui. Então, o rei de paus, geralmente o pessoal fala que tanto a rainha quanto o rei de paus é o que bota o pau na mesa, né? O que fala mesmo, bota as cartas na mesa, fala a verdade. E às vezes é isso que está faltando para você e para essas pessoas, ou para essa pessoa em específico, que talvez veio só uma pessoa aqui na mesa, né? Que você está tendo aí problema de comunicação. Mas eu acredito que tanto você como essa pessoa, vocês se gostam muito. Então tem como resolver, tem como aí trabalhar melhor essa comunicação, mas aqui tá pedindo para chamar o lado adulto das duas partes, né? De conversar sério e fala também muito porque na energia que saiu o eremita, aqui fala muito de sabedoria, tanto você como essa pessoa, vocês acho que têm uma bagagem de vida que vocês também conversam, né? Quando tá tudo bem, vocês têm conversas assim muito aprofundadas. Tem também aqui uma simplicidade, acho que vocês vêm de lugares muito simples, de humildade mesmo da vida, de apreciar as coisas simples. Então, é ir para um lugar que para vocês dois funcionam e tirar um pouco dessa briguinha, né, que pode acontecer, mas são rusgas mesmo que acho que de falha mesmo do que foi dito. Não tem aqui também grandes falhas do comportamento de vocês dois, um para com o outro. Então, é deixar as coisas mais claras e também abrir espaço para outra pessoa falar, você também falar, ser mais sério, né? Mas aqui também com muita humildade,
com muito respeito, com muita simplicidade. Aqui não tá falando para você dar nenhuma volta, então, quando você for conversar com essa pessoa, conversa sério, deixar tudo muito claro, muito simples. É tudo muito simples de resolver. Mas às vezes você fica assim, ai, nossa, eu vou falar, né? Ai, o que que pode acontecer? Eu acho que é pior ficar, às vezes, nessa provocação, nessas tretinhas, né? Conversinha atravessada. Às vezes, só de chegar e falar de forma simples, olha, eu não gostei, sabe? E aqui tá falando tudo muito manso, mas aqui pode amadurecer muito a relação que você tem com essa pessoa. Só que precisa alguém aí dar um start, mas precisa os dois lados estarem aí é, a ser afim, né, de colocar as coisas em ordem. E se os ânimos estiverem muito aflorados, deixa para um outro momento, deixa para um momento mais tranquilo. Mas aqui eu acho que tem chance aí de resolver, é mais questão mesmo de deixar um pouco o ego de lado, né? Que fala de ego, mas aquele ego infantil, né? De querer ter razão. E vem muito aquela imagem de duas crianças brigando por um brinquedo, assim. É mais naquele sentido de eu tenho razão, não, eu tenho. E fica ali um puxando pro próprio lado, né? Puxando sardinha pro seu próprio lado. Mas no fim das contas, né? Aí acaba os dois não tendo razão. Então, é mais chamar esse lado mesmo da maturidade. A carta final que veio para vocês do tarô akáshico veio a Arca da Aliança, né? Uma carta que fala muito sobre negociação. Duas pessoas ali estão numa arca conversando. Então aqui já me remete uma conversa mais séria. E essa parte de negociação é muito sobre a entrega dos dois lados, né? Então, eu posso ceder um pouco do meu lado, a outra pessoa pode ceder um pouco do lado dela. A gente pode entrar num consenso e pode entrar num acordo aqui, que fala muito sobre acordo. Então, você pode, né, colocar o que você gosta ali, o que você não gosta. Eu acho que principalmente é o que você não gosta, o que ali aconteceu também, pode ter um fato específico aí nessa sua relação que você não gostou. E aí deixar claro, né, que o que você não gostou e também deixar a outra pessoa falar. Pode ter coisas também que ela não gostou. E aqui é mais de entrar num consenso e amadurecer aí essa relação, porque eu acredito que no fim das contas vocês se gostam muito e vocês podem acertar aí o que foi os desentendimentos que aconteceram entre vocês. É só questão de ajuste mesmo, até como falou na mensagem do trecho, né? É só colocar os pingos nos is e estar aberto, né? Essa carta final, né? De sentar e conversar. As duas pessoas estão sentadas ali, né? Tem uma fogueira, elas estão ali na mesma simetria na carta na mesma altura ali. Não tem uma pessoa exercendo nenhum tipo de poder sobre a outra. Aqui é mais uma conversa mesmo de entendimento. Aqui é mais ligado à negociação. No seu caso, é uma negociação dessa relação, né? De alguma coisa que não ficou legal. E é só colocar, se colocar também no mesmo lugar da outra pessoa, deixar também ela se colocar no seu lugar, ela entender o que te machuca, e com certeza vocês vão se entender. Eu acho que aqui é mais um incentivo aí para você não ficar remoendo a situação, ficar colocando que só você é o certo. Aqui é mais de resolver, de estar aberto a resolver, que com certeza eu acho que quando vocês dois sentarem e conversarem, as coisas vão se resolver, porque eu acredito que, no fim das contas, é, é, foi um erro mais com boas intenções. Não vejo aqui nenhuma má intenção mesmo. Com certeza a pessoa ou você, enfim, que cometeu o erro foi um deslize mesmo. Não acredito que seja nada de grave. Então é um convite para você estar aberto a resolver essa situação numa conversa, né? Uma boa conversa. Uma boa conversa pode resolver muita coisa. Bom, grupinho número 1, isso é o que eu tenho para você. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Te convido a se inscrever no canal e também deixe nos comentários os temas das próximas leituras aí que vocês querem. Me tragam ideias e eu te encontro em novas leituras. Muito obrigada. Tchau, tchau. Olá, tudo bem?
Hoje você se conectou com o grupo número 2 e eu vou fazer a leitura do trechinho que saiu para você. Foi tirada do livro Oráculo das Flores, da Thaís Poloni. E vamos à leitura do trechinho e depois eu comento sobre o que saiu. Vamos lá. Infortúnio. A vida não parece boa para você? É difícil viver no inferno e não poder desistir. Essa situação que você enfrenta hoje requer fé, auxílio divino. Faça um compromisso contigo. Pelos próximos 7 dias, ajoelhe-se no chão e reze. Reze com fé. Peça ajuda espiritual, clame por auxílio em sua vida. Tenha confiança de que será atendido. Essa carta informa o quão Deus aguarda seu pedido para poder intervir em sua vida e te ajudar. Atente-se para as situações, pessoas e fatos que vão ocorrer em sua vida, guiando seu destino rumo à salvação. A solução está próxima. Dedique-se à sua fé. Abra espaço em sua vida agora para receber ajuda. Medite e fortaleça a si. A sua energia aqui fala de um período aí de muita dificuldade, de muita provação, de alguma coisa aí que está tirando até a sua fé, né? Tá fazendo com que a sua fé fique abalada. Mas pelo trecho, justamente, tá pedindo o contrário, né? Tá pedindo que você se fortaleça, principalmente espiritualmente, se conectando aí com o divino, com o que você acredita, né? Com a força da criação, com os mestres aí, né? Que durante o longo da sua vida você sente, né? Essa conexão mesmo, que não só de crença, mas de que te fortalece, que te traz uma coisa a mais. E quando a gente está passando por alguma coisa bem difícil, né, que não tem assim uma resolução rápida, que mexe com as nossas estruturas, principalmente as estruturas emocionais e também mentais, a gente acaba ficando assim um pouco descrente e vendo a vida até com um olhar bem mais duro, mais desacreditado. Então aqui tá pedindo para você, né? Pediu esse compromisso de rezar por 7 dias. 7 deve ter algum motivo para você, alguma coisa de, não sei, de crença, ou é um número de sorte. Enfim, veio o 7 também, porque é um número que é muito citado, né? Falam na criação que foi em 7 dias. Enfim, ele é um número muito forte. E eu acho que ele é um ponto de virada quando a gente coloca também de tempo, né? Esse tempo de 7 dias. É um bom período aí para você trabalhar, principalmente essa situação, mas trabalhar dessa forma espiritual, essa salvação que você quer, né? Que fala muito de salvação, de uma resolução, de uma solução. Então, 7 dias é um período inicial para você se conectar com as forças que você acredita. Aqui não está falando de religião, aqui não está falando de nada específico, aqui está falando da sua crença, da sua fé. E de alguma forma ela está perdida. Então precisa aí renovar suas forças. E talvez o que está acontecendo tenha mexido um pouco, né, com essa fé, tenha abalado. Ou a pessoa precisa trocar, né? Às vezes ela está num lugar ou está numa crença, numa religião que não a atende, ela precisa ir para uma outra. Aqui tem muitos questionamentos, então cada caso é um caso, mas precisa ir de ter alguma coisa que a pessoa se conecta, de ter alguma coisa que renove ela, renove as suas energias, renove as suas forças, que puxe ela para cima. E um período de baixa, um período de infortúnio, né, como saiu na sua mensagem, é também um período para dar uma reativada aí nas suas forças, mesmo que de uma forma pesada. Então, às vezes, as coisas estão acontecendo de forma ruim, mas com bom propósito, né? Aqui nas energias do tarô, é bem forte essa energia também que veio no trecho. Aqui fala que você precisa agitar muito essa sua espiritualidade. Você precisa de movimento. Então, provavelmente aqui são pessoas que estão muito paradas, que estão muito desanimadas, que dependendo aí do que está acontecendo, tirou mesmo
Me vem muito uma energia até um pouco infantil, mas é uma energia muito agitada. Então aqui, provavelmente, é interessante que você se conecte com, elementais, veio muito fogo, né, elementais, e para quem, gosta de umbanda, energia de erê, energias de anjos, né, mas me vem muito essa energia infantil. E a energia infantil, ela é muito, da ingenuidade, da pureza, daquela força de gostar das coisas no simples, de se encantar com as coisas, de sorrir, de ficar feliz com o pouco. E acho que é isso que falta, né? Tem esse primeiro trecho me vem muito uma pessoa que está endurecida, está rígida, perdeu o brilho, o gosto até pela própria vida, né, com o que está passando, ela não vê mais graça, ela não se encanta mais com nada. Então, reativar essa força infantil, né, se você se conecta, aí, independente da sua religião, com certeza tem essa representação infantil. Em várias religiões existem, né? Da criança. Então me vem muito forte a criança, porque essa energia, ela é muito alta. Ela é muito assim, você pode ver até nas crianças mesmo, na nossa vida, elas são essas representações e também os bichos, né? Elas têm muita energia, elas acordam muito ativas, curiosas, e o dia para elas, né, elas ficam sempre ansiosas, mas aquela ansiedade boa de, sei lá, quando vai viajar, quando vai fazer alguma coisa que elas gostam. Então, é isso que você tem que puxar para si de novo. E me vem muito um agitar, assim. Então, para algumas pessoas também seria interessante fazer dança, tocar instrumento, música, mas alguma coisa que agite, precisa agitar, precisa trazer uma força, mas no agito, assim, não é aqui muita energia parada. Então, ouvir mantras, ouvir pregações, ouvir missas, enfim, dependendo do que você gosta, mas aqui também fala muito sobre esse apelo mais infantil, de uma energia infantil mesmo, de trazer você para cima. Ou às vezes também é a sua criança, né, que de alguma forma ali foi muito ferida, foi muito anulada, e por isso você pode estar com um olhar, dependendo da situação que você está passando, com um olhar assim muito ruim, muito, me vem muito rígido, muito ranzinza, como se fosse uma pessoa muito velha que olhasse para frente e ela não visse, mas eu falo velha no sentido mesmo de alguém que está fechado, fechado para o que pode acontecer, fechado para possibilidades. É uma rigidez tão grande que ela não consegue ver nenhum tipo de solução. Ela já colocou que ali é o fim, de alguma forma, né? Veio até o inferno, é como se a pessoa estivesse vivendo o inferno em vida. Então, precisa dessa criança porque ela traz a energia de renovação e fala muito sobre a renovação da sua fé. E para alguns casos, com certeza a pessoa precisa trocar de religião, precisa trocar de lugar ou de grupo, enfim, que ela costuma ali frequentar. Outros casos é só renovar, às vezes está muito parado. Não, eu, eu escuto muito algumas pessoas dizerem: eu sou católico não praticante. Então, como que você é de algum lugar, você se conecta a alguma religião e você não pratica absolutamente nada? Então, aqui está falando muito sobre o praticar. Precisa praticar a sua fé. Você não pode se dizer de alguma coisa, de algum lugar, pertencente de algum lugar, se você não faz nada. E a nossa fé, eu acho que para a maioria das pessoas que acreditam, né, que tem essas crenças no espiritual, no divino, é, ela quando não está sendo exercida, a pessoa vai perdendo aquele brilho e também vai acumulando muitas coisas. Então, essa rigidez que você está passando, que você está, na verdade, né? A rigidez que você está e também a parada que está a sua vida, ela fala muito sobre esse acúmulo. Então, essa energia de criança, essa energia de renovação, é para limpar as energias. Então, ir para um lugar que você gosta, ir lá na missa, ir lá no seu culto, ir lá
uma gira, se limpar, ouvir lá a pregação, ouvir lá o que o padre está falando, enfim. Aquilo vai trazer para você novas incorporações, aquilo vai trazer novas ideias. E quando você está muito fechado, é compreensível que você não vê nenhum tipo de solução, nenhum tipo de ajuda, as portas se fecham. E quando você vai em busca, quando você vai profetizar essa fé, praticar, né? Eu falei muito, praticar, né? Atos, atividades, enfim, que vai renovar suas forças, suas energias, com certeza, que até na mensagem falou que a sua salvação está chegando. Então, com certeza, vai abrir portas ali, vai abrir sua energia. Você vai, sei lá, ter alguém ali que vai te ajudar. Ou você vai ter uma ideia, ou vai aparecer a solução, de fato. Só que aqui está muito ligado com a energia da pessoa, com a fé dela. De alguma forma, isso trancou os caminhos, isso fechou alguma situação também específica ali, alguma área muito importante que está muito fechada. Então a pessoa está ali perdida, ela não sabe. E é compreensível. No momento que você está, é muito compreensível. Mas você fazer nada não vai resolver. Então aqui está pedindo para você ir profetizar sua fé dentro do que você acredita, ou para alguns casos trocar. E vem muito forte a energia do fogo, né? A energia do fogo é a energia que transforma, é a energia mais rápida. E aqui está muito ligada com a fé, com a espiritualidade. Então, quando você reza, quando você busca um ponto ali de se ancorar, de acreditar, sempre vem uma resposta, sempre vem uma ajuda. Então, é isso que está precisando, religar. Me veio também essa palavra, religar. Precisa religar com as suas forças divinas. E cada um acredita em alguma coisa, cada um se conecta, né, com o divino, vê o divino de uma forma diferente, Deus ou qualquer palavra, né, que você reconheça Deus, que você reconheça a criação. Então, assim, é dentro muito da sua própria crença que você tem que fazer essa ligação. As outras cartas aqui do tarô falam muito dessa intuição. Então, quando você se conecta, vem a intuição. Talvez você tá muito fechado e também não tem mais. Todo mundo tem intuição, né? Todo mundo tem as suas forças também que avisam, tem o instinto que trabalha também a nosso favor. Talvez nesse momento você ache até que está trabalhando contra ou que não está acontecendo nada. Então, por isso que precisa de ter essa conexão de novo para ver essa intuição. A outra carta também fala que a temperança fala de meditação, fala de mais calma, de respiração, trabalhar muito respiração. Seria interessante também, como aqui falou de dança, né? Para algumas pessoas, o agitar é que chama essa energia divina. Já para outras pessoas aqui também, que se conectaram com esse grupo, falta aí uma meditação, uma yoga, uma atividade, tai chi também, atividades que são mais tranquilas, mas que também trabalha a respiração, também trabalha um pouco a crença, né? Meditação ajuda muito. Acho que para a maioria dos casos, meditação também é muito bom, seria muito bom. Para também limpar, acho que o mental também de você está muito pesado, né? E essa carta da temperança é esse trabalhar de emoções, se curar, também fala muito de cura, né? Mas é uma cura que vai passando ali por. Fala muito do lado luz e do lado sombra, vai temperando, né? Por isso que fala da temperança, vai temperando esses lados com essas atividades, e aí vai vindo o equilíbrio, o reequilíbrio. Então, quando você está com muito infortúnio, quando você está muito fechado, com muitos problemas, o seu lado luz e o seu lado sombra, ele está bem descompensado. Então, precisa reequilibrar. E essas atividades, esse religar-se com a sua fé espiritual, com a sua crença divina, ele vai ajudando a curar esses dois lados e também a curar dentro de você, né? Se você está com muitos pensamentos pesados ou com muitas situações pesadas, precisa renovar suas forças. E isso começa de dentro para fora. Não é simplesmente fora que vai melhorar, né, que simplesmente o divino vai lá mudar a sua parte externa e vai melhorar e pronto, e acabou, e a situação acabou. Não. Começa dentro de você. Então, por isso que a mensagem
Todas essas energias estão vindo para te chamar que tudo começa por você. É um trabalho interno, você vai se cuidando, vai se religando, vai melhorando, e isso vai se estendendo fora de você. Você pode perceber que quando você tá assim, muito mal, muito para baixo, tá desconectado com as suas forças, com os seus guias, com a sua religião, você pode perceber que fora fica tudo desconexo, começa a vir muitos problemas juntos, parece que estão até te testando, assim. E realmente tá testando a sua fé. Então, assim, precisa, né, fazer a sua parte. Então, tá muito assim, o chamado aqui hoje, faça a sua parte dentro do que você acredita. Porque as suas conexões é o que te move, é o que te chama. E aqui na carta final, que é um cavaleiro de ouros, ele é um cavaleiro dos naipes aqui do tarô, ele é o mais devagar. E você pode ver nessa carta que representa ele, por onde ele passa, ficam os sinais dele, né? Então, assim, aqui primeiro tá falando para você ir com calma, ir devagar. Por mais que ele tá falando para você, nesses 7 dias, eu acho que essa sua reconexão com a sua força divina vai te ajudar já a dar um up na sua energia, vai ajudar aí com algumas soluções, mas aqui tá falando de uma continuidade. Esse primeiro momento é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro mesmo para o divino, que você entrega alguma situação. Mas com o decorrer, né, aquela situação depois ela vai ficar para trás. Você vai continuar caminhando para sua vida. Então você vai continuar caminhando na sua vida. Então é importante que você mantenha essa conexão sempre, porque sempre deixa rastros, né? E também rastros pode deixar de destruição, mas também pode deixar de bênçãos. Então, quando você está conectado com as suas forças, com certeza o rastro que você deixa, né, que eu falei daquele trabalho interno, é positivo. Quando você não tá, é muito negativo. E aquilo cria força também, aquilo cria força na sua vida. Então, aqui está falando para você deixar bons rastros, né, para onde você caminhar. O caminho que você escolhe, o caminho que você segue, que seja do bem, né, independente do que você se conecta, a religião que toca você, a filosofia, enfim, vai também deixar o seu exemplo na Terra, as suas atitudes, as suas ações, enfim. Então, muito do seu infortúnio, com certeza você também ajudou a criar. Então, aqui está falando para você se reestruturar aí dentro da sua conexão divina, e com certeza o seu caminhar vai ser mais brando, você vai ver bênçãos. E aqui fala desse devagar, ir devagar e sempre, né? As coisas elas também não precisam serem resolvidas de uma hora para outra, até porque a gente precisa aprender, né, com o que está acontecendo, com os infortúnios, né? A gente também está aprendendo. Então, indo devagar, fazendo essas atividades, se conectando, sendo um praticante do que você gosta, do que você escolheu na sua vida espiritual, principalmente ser um praticante, essa energia de ouros é muito energia da prática, fazer, se movimentar, né? E não só por uma ideia, porque eu acredito, mas eu não faço nada, eu não rezo nada, eu só procuro quando eu preciso. Isso não é um praticar, né? Você sabe que não é. Então, praticar sempre, mesmo que em doses baixas, já é alguma coisa, do que uma pessoa que não procura nada, não busca nada, não acredita em nada, e depois aí quando acontece alguma porcaria na vida, aí lembra, né, que a divindade existe. Então aqui está pedindo para você ser um praticante ao longo da sua vida, fazendo práticas sempre, tendo ali aqui também fala muito de rituais, tradições. É bom manter, né, de acordar e rezar, antes de sair de casa, fazer as suas rezas, as suas proteções, ter um dia ali para ler alguma coisa mais edificante, para trazer essa energia. E não só também, eu acho que aqui principalmente é porque você está passando por uma coisa ruim, mas não só quando está passando por uma coisa ruim, para tá sempre ali movimentando essas boas energias, porque falou também
de uma intuição, de uma conexão. Você, como qualquer pessoa, tem a centelha divina. Então, mas precisa estar sempre conectado. Porque quando a gente não se conecta, a gente vai puxando a rigidez da vida, as coisas muito pesadas. A gente também vai se conectando com o lado mais pesado. E aí os caminhos vão se fechando, a gente não vê possibilidades em nada. Então, por isso que está pedindo aqui esse caminhar junto com esse divino, com o que você gosta, né? De estar sempre em conexão. Eu acho que você já entendeu a mensagem do geral aqui que veio para você hoje. A carta final aqui do tarô akáshico saiu um 6 de ouros. Aqui fala de uma lua crescente, mas me lembra muito a lua minguante, né? Que é um período mesmo de baixa, um período de limpeza na sua vida. Muitas coisas aí estão minguadas mesmo, mas logo depois vem outra fase. Então, essa lua crescente também mostra que depois você vai crescer de novo, depois as coisas vão melhorar, tudo vai se expandir. É só um período. Então, também não fique. Por isso que eu falei muito da rigidez, não coloque muita rigidez, porque fica parecendo que esse período nunca vai passar. E ele vai passar, ele precisa passar. Então, quando você fica muito tempo com infortúnio, com os caminhos fechados, com alguma coisa pesando sua vida tempo demais, você precisa fazer alguma coisa por você mesmo. Nem que seja, igual falou aqui, de se agitar, de pedir, de rezar, ajoelhar e pedir uma ajuda, que seja, ou pedir ajuda de alguém, enfim. Não passar tempo demais ali no infortúnio. E essa carta, se você observar, fala muito de lapidação, né? O cara aqui, ele tá lapidando uma estátua, tá melhorando. Você também não pode se cobrar demais. Você também não pode se cobrar uma perfeição que não existe. Você, como qualquer outro ser humano aqui, na sua experiência humana, você tá em lapidação, você tá em construção. Então, também não queira, né, ser um mestre, sei lá, do divino, se você não é. Por isso que falou do cavaleiro de ouros. É passinho por passinho que você vai crescendo. E também saiu na sua energia uma sacerdotisa, que é uma figura da alta do divino. Você pode chegar lá, todo mundo pode chegar lá, mas é passinho por passinho, aprendizado por aprendizado. Você não passa numa religião, numa crença à toa. Você pode até deixar para trás e não gostar, ir para outra, mas você incorporou saberes, inteligências ali que vão te acompanhar e vão te melhorar para chegar nesse nível sacerdotisa de ser. Só que precisa se lapidar. E esses problemas, essas fases pesadas, elas também estão te lapidando para uma pessoa melhor. Então, assim, fica com essas lições, incorpore o que foi dito aqui hoje, faça essas rezas, né, que pediu por 7 dias, pelo menos, e com certeza você vai ver transformações na sua vida. Com certeza você vai vir aqui me contar que realmente mudou. Então, eu acho que a mensagem foi bem clara para você. Eu espero que você recomece as suas práticas e melhore sua vida, assim, num todo. Então, muito obrigada por ouvir a sua mensagem até o final. Eu te convido a se inscrever no canal para receber as notificações e também nos ajudar a crescer. E deixe nos comentários as suas ideias ou temas aqui que você gostaria de ver nas próximas leituras. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Hoje você se conectou com o grupo número 3 e eu vou fazer a leitura do trechinho que saiu para você hoje. E eu usei o livro Oráculo das Flores, da Thais Poloni. Então vamos à leitura. Bloqueio. Está sem inspiração e criatividade hoje? Isso é bem frequente quando se está buscando realizar algo com base na obrigação, responsabilidade. Com esforço é a solução. Observe que, se há esforço, há bloqueio. A vida é para ser leve, fluida, amorosa, divertida. Pergunte-se: como posso desempenhar essa tarefa com leveza e harmonia? Como posso desempenhar essa função com facilidade, alegria e glória? Como pode melhorar? Permita que a vida seja simples.
facilitada. Onde houver bloqueio e esforço, haverá medo, dor e algo mal resolvido internamente. Supere tudo o que isso significa de ruim e seja feliz. Bom, a sua energia que mostra um bloqueio é principalmente criativo, né? Você com certeza tem algum prazo, tem que entregar alguma coisa. Talvez você seja escritor ou você trabalha com alguma coisa que está muito ligada à criatividade e você tem pouco tempo para entregar, me vem muito prazo, porque aqui na mensagem fala muito de obrigação, né? Então tá forçando ali uma criatividade que não tá vindo muito, não tá fluindo. Mas assim, aqui fala que quando você força demais, acaba bloqueando, né? Aqui fala de onde há esforço, há bloqueio. Então não tá fluindo. Não é uma criatividade que tá fluindo, não é uma ideia que está sendo assimilada, testada. Então aqui eu vejo que você quer tudo muito rápido. E por isso que está vindo bloqueio. Aqui com certeza está muito ligado com atividades aí profissionais, para a maioria, ou para outras pessoas é alguma coisa assim que ela tem que entregar. Às vezes não é de fato um trabalho, mas é alguma coisa que ela tem que entregar e ela não está conseguindo, assim. Ou ela está cobrando alguma coisa dela mesma e está vindo esse bloqueio. Então tem as perguntas aqui que veio no trecho, que é importante que você pense nelas, né? Como que você vai desempenhar essa tarefa aí com leveza e harmonia, sem essa forçação de barra. Mas assim, dependendo do caso, né, como a maioria que com certeza é por trabalho, questões financeiras, aqui tem que ajustar um pouco, porque a gente sabe das obrigações que a gente tem na vida comum, que também não dá para ficar só vivendo de brisa, esperando a criatividade bater na porta, às vezes tem que forçar um pouquinho mesmo. Mas nessa situação aqui, eu acho que há alguma coisa específica que está muito bloqueada, que você quer uma resposta, que você quer uma solução. Então, eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar aqui hoje, né, com esse trecho. Nas energias do tarô, já saiu logo de cara a energia do louco. E a maioria dos decks, essa carta ela tá representada com geralmente, né, um carinha muito jovem ou um menino mesmo, que ele é o que começa a trajetória dos arcanos maiores. Então ele tá num abismo. Então significa que você pode estar numa situação assim que você considera um grande abismo, mas aqui fala muito sobre se jogar mais. Então, quando também tá essa forçação, tá esse bloqueio, aqui também mostra uma certa rigidez. E a outra carta que veio um rei de ouros, aqui me fala de uma pessoa muito Caxias, uma pessoa que tem que seguir muitos rituais, né? E dependendo ali como que é o seu trabalho, eu acho que, como eu falei, né, a maioria aqui é ligado ao trabalho, você tá seguindo muito, sabe, muitas regrinhas. No caso aqui principalmente dessa criatividade, desse bloqueio criativo que você tá no momento. Então você tá seguindo muitas regrinhas e a energia do louco é uma energia mais solta. Então, primeiro aqui tá pedindo uma energia mais solta. E esse abismo não é necessariamente um abismo. É só se jogar, porque você não sabe, né? Quando você se joga, você não sabe para onde você vai parar. E então, assim, nessa situação pontual, que você sabe qual é, né? Que tá aí bloqueada, que tá te incomodando e tal, tem um mar de possibilidades. Por isso que veio esse louco no abismo. E o abismo que vem aqui me vem muito esse mar de possibilidades. Que eu posso me jogar e eu posso, sei lá, dar uma solução aqui por um outro caminho que eu nem sei lá qual que vai ser. Só que uma pessoa que é muito regrada, que tem que seguir muitos rituais, que tem que seguir uma ordem, porque é lá na cabeça dela ela acha que só seguir aquela ordem que vai dar certo, ela acaba bloqueando o próprio caminho. Então, essa energia do louco que te convida, me vem muito a energia do segundo grupo, que a energia do segundo grupo pediu mais energia espiritual, de conexão espiritual, mas vem também essa energia infantil, que é também a energia do louco.
A energia do louco é muito criativa. Então, às vezes, você precisa se despir, né, talvez você é uma pessoa muito experiente, muito capacitada, mas você está muito quadrado, você está muito enviesado num só ponto, num só caminho, num só jeito. E aí essa energia do louco pede para soltar. Principalmente essa situação, às vezes, eu vou falar o português, às vezes você precisa meter o louco mesmo em determinada situação ou com determinadas pessoas para, sei lá, ter uma abertura ali de caminho para ser respeitado, enfim. Então, nessa situação pontual, é interessante aqui trazer essa energia mais do louco. Porque aqui tá uma pessoa que tá com uma energia mais pesada, mais arrastada. É, aqui fala também de uma pessoa que tá com muita obrigação. Então não tem como aqui ter uma criatividade, uma ideia nova, um novo jeito. Uma pessoa que tá com tanta carga, que já tá carregando um monte de coisa, ela não consegue nem pegar uma atividade nova, ela não consegue nem entregar nada novo. Então aqui tá muito passado. Com certeza a sua entrega aqui, se é de trabalho, se você trabalha com coisas criativas, você está entregando, quando você para olhar, tá o mesmo padrão. Eu sei que um profissional, né, que, sei lá, é artista, por exemplo, ele sempre vai ter um padrão, ele sempre vai ter a marca dele. Até aqui ok, mas aqui eu não vejo mudança. Então, assim, tá o mesmo padrão sempre, o mesmo padrão sempre. Então, essa carta do louco é um convite para você fazer uma coisa inovadora, para você se jogar. Com certeza você tem alguma coisa nova aí para entregar. Só que não tá vindo. Por que que não tá vindo? Porque você tá seguindo sempre os mesmos passos. Então, assim, aqui tá falando de fazer de um novo jeito, se colocar também como aprendiz. Às vezes você precisa aprender uma inovação nova. Como veio muito forte pessoas que trabalham com criatividade, eu vejo que tem muito preconceito agora com o IA, né? Por exemplo, inteligência artificial. Talvez você vai precisar se render aí, um exemplo, a inteligência artificial, vai precisar aí da ajuda dessa ferramenta. Talvez você está muito ali resistente, tem muita resistência na sua energia, por isso bloqueio. Então, assim, vai aprender sobre essa ferramenta. Tem algumas pessoas que conversaram comigo sobre isso, que estão usando, elas estão usando a ferramenta de uma forma positiva, tá adiantando muito o trabalho delas. Não naquele lugar de preguiça de jogar para IA, para ela simplesmente resolver o problema, não, ela tá é, é, melhorando o trabalho dela, tá adiantando o lado dela, mas ela não está dependente da ferramenta, ela está trabalhando com a ferramenta. Então, eu acho que para alguns casos aqui, tem muito disso. Então, você tem uma ferramenta ali que você pode usar a seu favor, mas você tá ali, não, porque eu vou fazer aqui de uma forma bem manual. E assim, às vezes a forma manual tá te exaurindo. Aqui eu vejo uma pessoa muito cansada. Então, se você tem ferramentas, se você tem formas de aliviar seu trabalho, a sua criatividade, às vezes ela não tá vindo porque você está com muito cansaço. Às vezes é cansaço físico. Então, não tem criatividade que brote num lugar desse. Ela não vai vir, ela não vai conseguir, né, aparecer. Porque tem muito cansaço, tem muito bloqueio mesmo. A palavra é bloqueio mesmo. Então não tem como vir para cima isso. Então, assim, precisa, né, abrir mão de algumas ideias que estão obsoletas, de muita rigidez. Aqui fala de muita flexibilidade. Você precisa estar aberto a ser mais flexível e aprender coisas novas. Essa energia do louco também é isso. Você não sabe tudo. Você pode ser muito bom na sua área, você pode ser uma pessoa muito experiente, mas as coisas elas vão se atualizando. E se você não se atualiza, você fica para trás. E não é só sobre o atualizar do mercado para você ganhar mais dinheiro, é para aliviar a sua carga mesmo. Porque aqui você está fazendo de um jeito tão assim, é, é, me vem muito manual mesmo. A pessoa faz tudo muito manual. E aí, muito analógico, né?
E aí ela não aceita a novidade. Para ela se render àquilo, ela tá indo contra, sabe? E não é sobre isso. Aqui é muito para aliviar a sua carga. E você tem possibilidades. E aqui encerra a energia do tarô com um pajem de ouros. Também é essa energia infantil, é uma energia de aprendiz. Tem alguma coisa para você aprender. Essa criatividade, ela também pode vir com um novo aprendizado. Então, com certeza aqui você vai ter que procurar um estudo novo. Aqui tem mesmo casos de pessoas que vão trabalhar com outra ferramenta. Não necessariamente o IA foi um exemplo que eu dei, mas dentro do que ela faz, tem uma nova ferramenta que ela pode usar a favor dela. E assim, e também tem a energia ali de um estagiário, de um ajudante, de uma pessoa. Às vezes você está precisando de ter ali um assistente, de um auxiliar. Se você está fazendo tudo, se você já é um profissional experiente, se você está fazendo todos os processos sozinho, ou a maioria deles estão na sua responsabilidade, com certeza você está muito cansado. Com certeza, sim, você está, né, não tá dando certo. Por isso que veio a palavra bloqueio. Por isso que veio a questão: como que eu posso aliviar essa situação aqui, né, para ir com mais leveza? Porque não tá muito pesado. O fardo tá pesado. Então, assim, se você é uma pessoa que na sua casa tá tudo na sua responsabilidade, você banca tudo, aqui tá pedindo para você começar a dividir aí as tarefas, começar a dividir as responsabilidades, pedir também ali, sei lá, se você é um pai de família, para o seu filho também apagar algumas contas dentro de casa. São para cada caso aqui, a pessoa precisa sim abrir mão esse lugar de quem banca tudo, do chefe da família ou de quem, sei lá, tá com a responsabilidade todinha nas costas, tá muito pesado. Tá bloqueando o próprio caminho e com certeza o caminho daquelas pessoas que estão envolvidas ali naquela situação. Então precisa estar aberto a ou, né, dividir o fardo com as outras pessoas, ou ter um assistente, ou, né, aprender uma tarefa, uma, um estudo novo, uma ferramenta nova de trabalho para incorporar ali e para melhorar e para aliviar a carga, porque aqui está muito pesado. Da forma que está fazendo, está muito pesado e tem inovação. Tem outras formas de serem resolvidas. Igual eu falei do pai de família, o pai de família que já tem filhos adultos, ele não precisa. Pai de família, que no caso é mais figura de linguagem mesmo, de arquétipo, tá? Não precisa levar o pé da letra, porque eu sei que a maioria aqui, com certeza, das famílias são as mulheres que ajudam também em casa, né? Ou tem muitas mulheres que estão à frente. É mais do arquétipo mesmo, da pessoa que banca tudo. Voltando, essa pessoa que banca, que tem filhos adultos, ela pode colocar os filhos para ajudar. Isso também vai aliviar para ela e também vai fazer com que os filhos sejam independentes, que sejam adultos funcionais. Então, assim, aqui veio vários exemplos, mas eu acho que a mensagem geral é para que você abra a mão um pouco de ser tão rígido na forma de você fazer, na forma de ser, porque tem um novo aprendizado, tem um jeito novo de ser ou fazer que vai aliviar essa situação, esse bloqueio. Não adianta você persistir com um jeito que não está fluindo. Precisa fluir aqui. A sua energia falou muito disso. Que as coisas elas vão fluindo onde há leveza, onde há espaço. Se você não abre espaço, se você não abre um jeito novo, não tem como. Então, assim, deixar um pouco essa rigidez de lado. E a carta final do tarô akáshico veio um rei de rosas, que é um rei de copas. A energia de copas é a energia da água, né? A água ela vai fluindo aonde? Aonde tem espaço. Então, assim, deixar as coisas fluírem, tirar um pouco o dedo desse controle aí que você tá, e também aliviar a sua carga. Acho que principalmente é a sua carga que tá mais pesada. E em outros decks, eles colocam o Rei de Ouros numa ilha.
né? Uma pessoa que está ilhada, mas ela tá com as águas em volta, né? Então, mesmo ali ilhado, mesmo você sendo o cabeça aí da situação, quando você sabe delegar, quando você abre mão desse controle, esse excesso de controle, quando você confia também nas outras pessoas, você delega, você alivia a sua carga, você também está controlando, mas você está controlando de uma forma mais harmônica para você, porque aqui você não está deixando harmônico. E também o Rei de Rosas tem muita energia de criatividade, é um mar de rosas de criatividade. Então, se você trabalha com uma pegada mais artística, às vezes você está tão envolvido com os trâmites ali burocráticos da sua atividade que você não deixou espaço para a criatividade. Então, esse delegar, para a maioria que precisa delegar mesmo, precisa de assistente, precisa de outras pessoas, com a parte mais chatinha, a parte ali mais burocrática mesmo, operacional também, para você ficar com a parte da criação. Porque esse é o toque final do que você entrega, do que você faz. E você faz muito bem. Só que quando você pega o todo para fazer, toda a responsabilidade, aí por isso que sai aquilo que eu falei do padrão, né? Tá tudo igual. Ou não tá aquilo que você gostaria, aquela entrega final. Aquele laço ali final que deixa aquele presente bonito, é você que faz. Mas se você faz todo o processo, se você cuida de exatamente todo o processo, esse lacinho final ele fica torto, ele fica feio, não fica como você gostaria. Então, assim, todas essas metáforas que estão vindo é que você pode tirar um pouco da carga de você e dividir com pessoas que são responsáveis também e melhorar e deixar, eu acho que beira um pouco a perfeição que você quer entregar. Qualquer área da sua vida aqui que a gente está falando de bloqueio, com certeza vai ser muito mais até do que você imagina essa entrega. Mas precisa olhar esse meio do caminho aí. Que você tá com muita rigidez, você tá levando tudo do mesmo jeito, no mesmo padrão, e aqui tem um jeito novo, tem uma nova forma, um novo caminho que você precisa ir seguir. Mas precisa estar aberto a aprender, porque também tem energia aqui mais infantil, de aprendiz, né? Eu sei que você é um rei, você é uma pessoa capacitada, que você já é uma pessoa preparada, experiente, mas em alguns momentos eu tenho que me colocar como só um aprendiz, para até aprender uma nova forma, para me atualizar. Então pense nisso, pense em tudo que veio aqui para você hoje. Eu espero que você alivie a sua carga, tire esse bloqueio aí do seu caminho. E eu te convido a eu vou parar por aqui a leitura, que eu acho que já foi suficiente. Eu te convido a curtir, a se inscrever aqui no canal e a deixar aqui nos comentários os próximos temas, as próximas leituras aí que você gostaria de ver. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.